E aí, rapaziada, Couto aqui, gente, seguinte, hoje eu vou trazer uma estratégia pra vocês. É uma estratégia, eu sei que eu não sou muito de trazer estratégia, e de fato, eu não acredito que você ficar engessado fazendo uma estratégia ali que você não pode mudar nunca e que é super objetiva, com milhares de regras, eu acho que não funciona. O que funciona é você ter uma análise, de fato, e um jeito de você abordar essa análise, um checklist, uma padronização para você fazer uma abordagem nessa sua análise, esse tipo de operação, entende? Mas não a análise em si, tudo ser um conjunto de regras igual um robô, tá? Então eu estou trazendo aqui uma estratégia que é meio que a metade dos dois, é um meio termo, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu nunca trarei, né, não é meu normal, trazer estratégia do nada. Então essa estratégia aqui, meu colega lá no Discord já dita há bastante tempo que tinha gente operando SMT de H1 e de H4. E aí eu fui investigar e existem lá nos servidores de Discord, no Twitter, pessoas operando SMT de H1 e H4. Eu não sei como é que elas fazem exatamente, mas eu trouxe para o meu operacional, trouxe para o meu lado esse modo de operar, né? Porque tudo no mercado é um modo de operar, uma abordagem que você tem, né? Igual eu já comentei. Então nada é uma regra absoluta e as coisas também não precisam ser totalmente engessadas todo o tempo, né? Eu vejo o Chain State of Theory de uma maneira e tem pessoas que podem ver de outras maneiras o Chain State of Theory, por exemplo. Né, que vão adequar para aquilo que elas já sabem fazer, para aquilo que elas já estão acostumadas. E isso é o normal. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de analisar. E aqui eu vou apresentar o meu modo de analisar, o meu modo de atuar. Não significa que é a verdade absoluta, mas é aquilo que eu vim vendo, né, há um tempo. E estou trazendo aqui para vocês hoje esse modelinho. Tá, então é um modelinho que demora para aparecer. Normalmente esse tipo de estratégia assim mais engessada demora para aparecer se for uma estratégia boa de fato, né? Porque no caso meu é uma mistura dos dois, tu tem que ter um pouco de análise subjetiva também. Mas vale a pena, caso você seja iniciante principalmente, e normalmente vai dar operações mais longas, às vezes até para mais de um dia. E vocês vão conseguir enxergar muita coisa aqui se vocês olharem com atenção. Se vocês olharem direitinho todos os conceitos, pararem para refletir tudo que eu vou falar, vocês vão ver que faz sentido com as coisas que eu já trouxe aqui previamente. Então é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Tá, então vamos lá. Bom, a gente só precisa de um bias e de uma SMT. Tá? Isso nasce do conceito de que se o preço ele quer descer, a gente precisa primeiro manipular em cima para depois descer. E é isso. Então a gente precisa achar um bias. Se o preço quer subir, se o preço quer descer. E a manipulação já era. Você está pronto para a expansão, para pegar uma expansão. Né? O jeito de a gente achar o bias eu vou mostrar para vocês agora, que vai ser pelo gráfico semanal. E a SMT é do H1 e do H4. Né? Por isso que demora mais. Você tem um bias semanal e você tem, né, uma SMT de um tempo gráfico também que demora mais para aparecer. Mas vale a pena. Beleza? Então vamos lá. Bom, o seu bias vai pegar da seguinte maneira: pavis de absorção, né, que são os pavis de retração ali do tempo gráfico semanal. Beleza? É basicamente isso. Então aqui eu tenho um exemplo de que daria para a gente um bias de venda. Tá? Um bias vendedor. Simplesmente que eu tenho um pavio de máxima bem longo aqui, um corpo relativamente pequeno, e esse corpo, perdão, ele pode ser até um pouco maior assim, não tem problema, né? Mas a gente tem bastante pavio aqui. E a gente vai traçar 50% desse pavio, ok? Então, sabendo que o nosso candle, o nosso próximo candle, né, ele vai nascer aqui, a gente tem que esperar. Então, ele ficar de alta, né? Então, ele vai ficar de alta aqui por um tempinho. E aqui a gente vai procurar uma SMT lá no tempo gráfico menor, para ele formar uma máxima depois de descer. Né? Então, especulando a máxima aqui, a possível máxima. Isso aqui olhando lá no candle semanal. Então, a gente vai tentar especular, de fato, uma possível máxima da semana. Ou não precisa ser a máxima da semana, você pode acabar errando e voltar, mas tentar pegar, de fato, uma proteção, né? Uma defesa do preço aqui, nesses 50% do pavio anterior. Tá? Isso vai dar o nosso bias. E a SMT vai confirmar isso pra gente. Ok? Então, você só vai operar quando você tiver um bias e uma SMT, confirmando esse bias. E o bias de alta, ele é a mesma coisa, só que é o contrário. Então você tem lá um pavio, um candle aqui. Deixa eu dar
Deixa eu trocar, né, a cor. Nesse modelinho aqui, com bastante pavio para baixo. E no próximo candle aqui, você vai procurar fazer uma compra na SMT que aparecer no pavio aqui. Tá? Né? No próximo candle aqui, na parte de baixo. Pra poder tentar pegar uma movimentação de alta. Tá? Então é isso. É muito simples, gente. Esse modelinho. E existe outra maneira que é nas continuações, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. No vídeo hoje eu vou falar só sobre essas reversões aqui. Tá? Porque aí a gente vai acabar pareando com uma reversão com outra. Ser duas reversões. O modelo de continuidade é pós-reversão, reversão. Aí dá a continuidade. Vocês já vão entender no próximo vídeo que eu vou trazer sobre esse tema. Tá? Então é isso. É isso aqui que você precisa saber basicamente. E a SMT vocês já devem saber, né? Simplesmente eu tenho dois pares então correlacionados. E aí em um par eu capturo essa mínima aqui. Isso aqui tudo dentro desse próprio candle aqui. E depois eu expando. E no outro par correlacionado, que é para andar junto, eu não capturo essa mínima. Expando também. Isso é uma SMT. Beleza? Então a partir do momento que você vê um par capturando aqui embaixo, no H1 e no H4 e o outro ao mesmo tempo não capturando aqui, você está sabendo que é uma SMT e pareado com esse contexto aqui do bias, aqui você tem uma operação. Aqui no caso estaria ao contrário, porque eu inverti o gráfico, mas aí você tem uma operação, beleza? E também eu só vou dar um outro adendo, que é o seguinte, caso aconteça isso aqui, né, do candle vir e formar também um corpão assim desse jeito, ficar bullish mesmo de venda, descer bastante com o corpo e o próximo nem secar embaixo, a melhor região então para você procurar sua SMT, ela vai ser aqui do início do pavio até a metade, tá? Ah, Couto, mas também você falou em outro vídeo até que tinha uma região de 50% aqui. Pois é, mas nesse caso aqui a gente vai ignorar ela por enquanto. A gente vai tentar procurar uma SMT aqui em cima, tá? A gente vai procurar uma SMT dentro dessa região, beleza? Então, é isso. Eu vou então trazer um exemplo gráfico para ficar mais fácil. Pessoal, então eu estou aqui no gráfico semanal do Nasdaq e esse modelo não acontece sempre, tá? É um modelo que demora para aparecer, assim como eu falei, né, com vocês. Ele demora para aparecer. Mas tudo bem, não tem problema. É um modelinho que você pode procurar em muitos ativos. A gente então teve basicamente, nesse candle aqui, semanal do Nasdaq. A gente tem todo esse pavio aqui, que é um pavio longo, né? Concordam comigo? Que é um pavio longo. Tá vendo? E a gente traça aqui, do começo ao fim dele, os 50%. A gente vai procurar nossa SMT, então, nesse próximo candle aqui, acima desse nível. Precisa ser cá embaixo? Não, pode ser mais acima. Mas que seja acima desse nível de 50%, respeitando, né, uma possível movimentação de alta. Tá? Então a gente vai descer o tempo gráfico. Você pode ver que isso já faz um tempinho, né? Foi 3 semanas atrás aí, comecinho de março, que a gente teve uma vez onde isso aconteceu, onde isso foi respeitado. Depois a gente teve até agora, tá tendo agora um novo modelo, mas é no modelo de continuidade, que eu vou comentar para você no próximo vídeo. Então vamos lá, vamos descer para qual tempo gráfico agora? Para o H4 e depois para H1, tá? Então vamos lá. Bom, já aqui no gráfico de H4, o que é que a gente vai ver aqui no gráfico de H4? Por que que a gente tem que olhar o H4 e o H1? Seguinte, aqui no H4 a gente pode tentar confluenciar um pouquinho as coisas. Então, buscar outras regiões que podem servir de ajuda de confluência para que esse preço faça o movimento desejado. Então, nossa abertura semanal foi aqui nesse candle, nessa linha que eu tracei, e no eixo do tempo foi aqui. E aí, a gente precisa procurar o que? Uma SMT aqui abaixo e aqui acima dessa região também. Tudo bem se o preço ele vier aqui e rejeitar. Não foi o caso, tá? Mas tudo bem se o preço ele bater aqui e deixar um paviozinho. O que não pode acontecer é fechar o preço abaixo dessa região aqui na H4, ok? Não pode o preço passar com muita intensidade ou deixar um pavio muito gigante, tá? Não é isso que a gente está procurando. O que você pode olhar aqui no H4 para poder te ajudar, tá?
Premium Discount e candles opostos. Aqui nesse exemplo que eu vou dar para vocês, que eu estou dando para vocês, a gente até teria, de certa forma, candles opostos, que é o quê? O próprio order block, né? Igual eu ensino para vocês, que vocês podem procurar aqui no H4 as regiões de order block para você respeitar. Aqui nesse caso, como vocês repararam, já tinha vindo aqui, já tinha expandido para cima, então a gente nem ia considerar mais esses candles aqui como order blocks. Mas o que a gente teria aqui que podia dar uma ajuda é simplesmente o Premium Discount, né? Que é aqui, puxar do topo ao fundo, a gente tem uma SMT na região do discount desse range. É uma boa. Eu recomendo vocês usarem só essas duas ferramentas, porque senão isso vai confundir muito vocês. E procurando os ranges do H4, porque o H4 e o semanal, eles são um par, né? Eles são um conjunto. É o alinhamento de tempo gráfico entre H4 e diário. No H1 a gente vai procurar só a nossa confirmação de SMT para a gente poder executar. Perfeito, pessoal? Então é isso. Então a gente só teria o discount, né? Eu já não preciso deixar marcado, vocês já entenderam. E agora a gente precisa procurar mais SMT de fundos aqui. Então, na verdade, não precisa fazer distinção de qual fundo vai ser a SMT. Então você pode ter uma SMT desses dois fundos, ou aqui nesse fundinho, ou aqui nesse fundo, ou até com aquele fundo lá atrás. A gente vai saber quando a gente olhar. Mas no caso, não importa muito, tá? Pode ser um fundo até que veio antes aqui atrás. Então imagina caso a gente tivesse, né, um fundo aqui, assim, ó, mais embaixo, que veio na semana passada em si, né? Aí poderia ter uma SMT com ele também. Isso não vai fazer tanta diferença. Eu só não vou recomendar fundo mais para trás do que isso. Tem que ser uma SMT que seja presente agora no preço, que a gente consiga identificar agora no preço. E a SMT aqui ela foi muito nítida. Beleza? Mas primeiro eu vou passar para o tempo gráfico de 60 minutos, ou seja, tempo gráfico de 1 hora. E o 60 minutos, ele é um foco para a gente fazer day trade, mas não é um foco para a gente operar essa estratégia procurando as regiões. Porque aqui pelo H1, como você pode ver, a gente começa a confundir um pouquinho mais as coisas. A gente já tem um pouco mais de ruído. Tá? Então a gente já tem mais candles pretos, mais lugares para traçar range, e todas essas coisas que podem acabar te atrapalhando. Então se você quer procurar um tipo de confluência a mais para sua operação, isso não é obrigatório, é só algo extra. Então não precisa se prender muito a isso. É no H4. No H1 a gente vai procurar simplesmente a nossa confirmação de ASMT. Nesse caso aqui, eu já vou revelar. A gente teve uma SMT lá com o S&P. Nesses fundos aqui atrás. Tá uma SMT linda. Tá uma SMT bem bonita aqui, de fundos. Agora vamos lá para o S&P 500. E é interessante que a gente tenha mais ou menos o mesmo contexto, o mesmo bias, nos dois pares correlacionados. Como eles são correlacionados, normalmente a gente já vai ter. Mas é bom a gente ir lá no S&P checar também se ele tem um pavio no semanal, todas essas coisas. Então eu vou fazer isso e já trago o gráfico de 60 minutos com a SMT aqui para vocês. Aqui no S&P 500, no US 500, no S&P, no SP, chame como se quiser, a gente teve então o seguinte cenário. Inclusive, mais favorável para uma compra aqui. Perceba os detalhes, perceba as nuances que eu tenho trazido aqui. Eu não sei se essa é a palavra certa, nuances, mas isso não é para ser, de fato, também uma estratégia super engessada. Você precisa saber um pouco da análise antes. Então, eu preciso que você assista os vídeos anteriores, caso você não tenha assistido ainda, para conhecer um pouco mais sobre a ICT Concepts. Por que esse par aqui então estaria melhor? Caso você não saiba da teoria da SMT, ela serve, além de para achar uma divergência, onde a gente pode ter um topo fundo, ela deriva simplesmente de um conceito já da análise técnica bem prévio de força, correlação, força entre dois ativos. Um ativo mais forte e um ativo mais fraco. Porque tendo então um ativo mais forte que captura uma mínima e a gente tem outro ativo que é correlacionado que está fraco, que não captura essa mínima. Né? Ou então o contrário. No caso, aqui seria o contrário. O ativo mais forte não captura a mínima, porque a gente tem que pensar sempre no viés de alta, né?
Então, o mais forte não captura a mínima, não cai muito antes de voltar a subir. E o ativo mais fraco é aquele que cai mais, tá? Então, essa é a teoria da SMT. Mas se a gente está pensando então em fazer operações compradas, é interessante que a gente faça naquele ativo que a gente olha e a gente vê que está com um cenário mais bonito para fazer a compra e com aquele que esteja mais forte, tá? E caso a gente queira fazer uma venda, a gente vai olhar os dois ativos e a gente vai escolher aquele que tiver mais bonito, com cenário mais bonito para venda, primeiramente, esse é o fator mais importante. E segundo, aquele que estiver mais fraco, né? Ou seja, aquele que não capturou o topo. Tá, é isso. É basicamente essa teoria. Mas você pode fazer a operação nos dois. Isso é só um detalhe, é só uma coisa. Aqui, por que esse aqui é mais bonito? Porque a gente também tem uma SMT aqui no fundo. Como você pode ver aqui, ele capturou os fundos, né? Então ele não tem, ele capturou toda a liquidez aqui, deixou um fundo forte e estourou para cima, tá? E aí, esse aqui pra gente é um ativo que desenvolveu melhor na alta, beleza? E ele segurou também aqui, esse SMT, né? Ele não furou isso aqui lá para baixo, igual o Nasdaq fez. Então a gente provavelmente executaria aqui, ou então nos dois, ou então só o Nasdaq, como eu falei, isso é só um detalhe, tá? A nossa SMT está aqui, nesse fundo, e lá no Nasdaq a gente tem esse fundo sendo capturado, e aqui não. E qual que então seria o nosso gatilho, né? Primeiro a gente tem que estar atento, prestando atenção na SMT acontecendo. E para a gente confirmar a SMT, a gente simplesmente quer ver o candle que formou a SMT, a abertura do candle que formou a SMT sendo rompida aqui para cima. Tá? Então é basicamente isso. Para a gente confirmar a nossa SMT é isso. E a nossa entrada, ela se dá onde? Nessa própria região de máxima aqui do candle que foi rompido, candle que fez SMT. E o stop vai vir na mínima. Tá? O stop aqui na mínima ele é inegociável nesse caso. Você vê que ele quase pegou aqui. E o nosso alvo, Couto, ele vai ser no 2 para 1. Basicamente. Aí você vai falar, pô, Couto, mas é uma estratégia que demora, tudo mais. E você vai tirar só 2 vezes, cara. É uma estratégia de reversão. Tem gente que fala que até Couto, operar a reversão pegando 2 para 1 é analfabetismo. Porque se você está pegando uma reversão, você tem que segurar ao máximo. Então aí você faz o que você quiser. O que eu faço, que eu recomendo, que eu vi que tem maior taxa de acerto, é você segurar no 2 para 1. Mas se você quiser se arriscar aí, faz parcial no 2 e busca um 3, 4, 5 para 1. Tá? Esse vídeo aqui é para pessoas maduras já no mercado. Eu não vou ficar discutindo coisa besta, coisa idiota, né? Isso é analfabetismo, se não é, não sei lá o que. Cada um opera do jeito que quer, né, cara? Não importa. Você pode fazer scalp na reversão e vai ser o problema é seu, né? É isso. O que importa é fazer acontecer, fazer o dinheiro ser consistente de fato. Aqui é isso. Tá? Então é esse o modelo, basicamente. Aqui nesse caso, como você pode ver, teria dado take. E normalmente você vai fugir de muito loss, tá? Se você seguir tudo bonitinho. Porque você vai ver que muitas das vezes as coisas não vão bater. Às vezes o cenário pode já estar ok, mas não tem a SMT. Normalmente você foge muito de loss por causa disso. Ou às vezes a regra dos 50% lá do semanal. Às vezes ele rompe, passa um pavio muito grande, né? Ele também vai te livrar de muito loss se você seguir direitinho. Então é uma estratégia que no geral tem um win rate alto. E não por pegar muita operação e acertar muito, mas por pegar pouca operação, mas acertar a grande maioria das poucas operações que pega. Então é uma estratégia que dá para você confiar em colocar capital grande, em usar para passar uma mesa proprietária. Vamos lá no Nasdaq, né? Aqui é o Nasdaq, como eu tinha comentado sobre esse fundo aqui atrás, né? Ele não capturou aqui, ficou um fundo meio que tipo nivelado, né? Então gerando liquidez. E aqui a SMT foi bem mais forte, a movimentação bem mais forte de venda, né? Mas é isso. Então, se eu fosse pegar uma operação, eu ia pegar lá no SIP mesmo, mas poderia pegar aqui também, claro. Qual foi o candle então que a gente causou SMT e teve a sua abertura rompida? Foi esse aqui em cima que teve a sua abertura rompida?
que causou esse MT? Ah, foi lá na frente, ele rompeu até respeitou. Só que foi ele que foi a mínima mais baixa? Não foi. Então qual foi o candle? Foi esse aqui. Então eu puxo ele para ser o ponto de entrada. O último candle dos 60 minutos. Para ser a minha posição long aqui. O stop, inegociavelmente abaixo da mínima, isso você não pode nem falar nada. E o alvo no 2 para 1. E aqui teria sido mais uma vitória. Que você teria levado, cara, quase um dia, né? 22 horas ali. Para poder pegar esse take. Tá, então por isso que também é uma estratégia de swing, entre aspas. É uma mistura, fica bem no meio termo. Mas e Couto, e se eu tiver, cara, o seguinte, aqui nos dois casos eu tenho o candle vermelho como sendo o candle mais baixo. Mas e se eu tiver o seguinte, eu tiver um candle preto, candle de baixa, né? Eu chamo às vezes candle vermelho, às vezes candle de baixa, mas vocês entendem. Eu tendo um candle preto aqui, depois eu tendo um candle... E depois eu tendo um candle verde assim, ó, que é o candle que forma a mínima. Vai se meter dessa maneira. Aí você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente operar no candle vermelho, igual você faria aqui, tá? Simples assim. E é isso, basicamente. É o conceito de iniciativa livre aplicado aqui para esse viés, para esse contexto. Perfeito, pessoal? E isso aqui não funciona só nos índices. Eu usei o índice porque é uma correlação mais simples, mas funciona no USD lá com a correlação do GBPUSD e do DXY. Funciona no ouro também. Tá em todos os ativos. Todos os ativos. Tá, então é isso. Nos próximos vídeos eu venho trazendo a parte de continuação desse modelo, tá bom? E é isso. Valeu, falou e fui.